Uma variedade de crenças e costumes religiosos foram importantes na formação de diversas sociedades ao longo de toda a história da humanidade. No entanto, ao longo dos anos também vimos casos em que líderes religiosos enganavam diversas pessoas, prometendo salvação, cura ou orientação divina, usando seu carisma para geralmente conseguir cativar os fiéis seguidores. E dessa mesma forma, aconteceu com o nosso personagem de hoje. Vamos falar sobre João de Deus, um homem que se tornou conhecido mundialmente graças à sua mediunidade e também às chamadas cirurgias espirituais, mas que ocultavam outra face que muitos não ousam imaginar. Mas antes de começarmos o vídeo, eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho de notificações, para que você não perca nenhum vídeo. E agora que você está pronto, vamos começar. João Teixeira de Faria, também conhecido como João de Deus, ou simplesmente João Curador. Atualmente ele está com 81 anos de idade, mas começou seu trabalho como médium e curandeiro na década de 1960. Mas em 1951, com apenas 9 anos de idade, ele já mostrava os seus primeiros sinais de sua trajetória mediúnica. E a primeira vez que ele chamou a atenção pela sua habilidade foi quando ele previu uma grande tempestade que iria cair sobre a região onde ele morava. O relato diz que ele teria agarrado a mãe pelo braço e os dois teriam saído do local antes do temporal chegar. Embora sua mãe não estivesse entendendo o que estava acontecendo, ela optou por ficar na casa de alguns amigos, junto com João. E para surpresa de todos, a tempestade realmente caiu, como João teria previsto. Foi um temporal forte e causou dano às casas da pequena cidade. No dia seguinte ao evento, o indivíduo relata que estava andando próximo ao rio, quando viu um clarão. Em seguida, ele também ouviu uma voz que o chamava e lhe dizia que deveria procurar um centro espírita específico. Ao chegar no local, o diretor da casa teria se aproximado dele e perguntado se ele era o João Teixeira de Faria, e afirmou que estava o esperando. Ele afirmou que desmaiou e acordou horas depois, com muitas pessoas ao seu redor tentando lhe explicar que ele havia sido incorporado por uma entidade espiritual chamada de Rei Salomão em seu corpo. Segundo relatos, ele teria curado cerca de 50 pessoas naquele mesmo dia. A partir de então começava a sua jornada espiritual. João de Deus nasceu no dia 24 de junho de 1942, em Cachoeiro da Fumaça, no estado de Goiás. Ele era filho de um alfaiate e uma dona de casa, caçula de 6 irmãos, e se dizia ser um analfabeto funcional, mas acabou se tornando um dos mais famosos e respeitados médiuns em atividade do mundo. Um cara bastante popular, por conduzir sessões espirituais, afirmando incorporar entidades para realizar curas físicas e espirituais. Ele fazia tudo isso na sua casa, chamada de Casa do Dom Inácio de Loyola, localizada em Abadiânia, uma cidade de 17 mil habitantes no interior de Goiás. Segundo ele, já atraiu cerca de 9 milhões de pessoas, entre elas celebridades internacionais e também políticos famosos. Um lugar conhecido por suas terras férteis, pela atividade de exploração agrícola e pastoril, também entre outras variadas tipos de indústria, mas que também foi palco de um dos maiores centros espirituais do mundo, e que por muito tempo foi referência, por ser o local onde o médium fazia suas sessões, assim, atraindo pessoas de diversas partes do Brasil e do mundo, que buscavam solucionar os seus problemas. Sob um olhar atento de seus fiéis, além de câmeras que registravam tudo, o médium supostamente removia tumores de pessoas, usando apenas facas e tesouras. Segundo ele, praticava o que ele chamava de cirurgia espiritual, um tipo de tratamento espiritual, onde os pacientes passavam por processos de curas, guiados por entidades espirituais. Mas nem todos passavam por essa cirurgia.
somente os pacientes com problemas mais graves de saúde. Para os demais, os funcionários recomendavam apenas água especial, ou então medicamentos que são vendidos no local, o que muitos chamavam de tratamento à distância. A pessoa comprava o que precisava até a próxima visita. Lembrando que o valor de uma garrafinha de água fluidificada poderia custar R$10, ou até mais, como a passiflora, por exemplo. Era feito à base de plantas e poderia custar até R$50. A própria apresentadora Xuxa chegou a acompanhar uma de suas curas por 3 horas. Participou de uma cirurgia em que um homem de 52 anos teve um de seus olhos raspado. Sim, exatamente isso que você ouviu. João de Deus raspou os olhos daquele senhor de idade, com uma faca. Segundo a Xuxa, ela disse: "Ele é iluminado", afirmando para o Correio Brasiliense, que entrevistou ela na época. Assim como a Xuxa, vários famosos fizeram visita na casa de João de Deus, que incluía personalidades da mídia, artistas, políticos e também empresários. Enquanto alguns relatavam ter tido experiências positivas e ter obtido benefícios espirituais com as suas sessões, outros foram mais reservados sobre a relação que tiveram com o médium. Quando Oprah Winfrey visitou a casa de Dom Inácio de Loyola em 2012, e produziu um episódio de seu programa chamado Oprah's Next Chapter, dedicado a João de Deus, sua popularidade aumentou significativamente. A presença de Oprah aumentou o reconhecimento de John of God, assim chamado por eles mundo afora, aumentando ainda mais a atenção pelas suas atividades espirituais. So that's you lying on that table? Yes. And what were you feeling? Well, I felt in the very beginning, when he actually made the incision, I felt a sharp pain, almost like a paper cut. And then I didn't feel anything after that. I felt a lot of tugging, 2 sharp pains, and I thought that must have been where he took the needle and, you know, the thread, and there were 2 of them, and so I was thinking to myself, where did that come from? And then when I saw the videotape, I realized those were when he cut the actual tumor out. Mas muitas dessas personalidades que o elogiavam antes se afastaram dele após as acusações de abuso sexual, que surgiram a partir de 2018, enquanto outros expressavam choque e decepção com as acusações. Gostei daquela pessoa que eu conheci lá. Infelizmente me enganei feio. O que nos mostra que figuras públicas podem aumentar a notoriedade de indivíduos como ele, levantando questões éticas sobre a responsabilidade dessas figuras em promover líderes religiosos ou espirituais. Dezenas de mulheres começaram a relatar que sofreram abusos sexuais do médium. Segundo elas, a violência ocorria durante atendimentos individuais, com casos desde a década de 1980 até outubro do ano de 2018. Zahira Linek Maus, uma coreógrafa holandesa, foi uma das vítimas de João de Deus, e em uma entrevista para a Rede Globo, ela relatou os detalhes da violência que viveu. Ao ouvir os relatos de outras mulheres, ela percebeu que existia um sistema ali em que você era manipulada a acreditar na cura. Durante o tratamento, dizia para a vítima se virar de costas, que ele iria te curar, e logo cometia o crime. Ao total, João de Deus foi indiciado por mais de 319 casos de estupro. Todos ocorreram na casa onde ele atendia. Dessas acusações, 194 apresentaram uma acusação, e ao menos 15 disseram que foram vítimas antes dos 13 anos. Os relatos incluem mulheres de todas as faixas etárias, mas a maioria das denúncias foram formalizadas por vítimas de 18 a 30 anos. E mesmo assim, com tantas acusações, João de Deus negou todas elas. Assim como ocorreu com muitas outras mulheres, Ana Paula decidiu formalizar sua acusação apenas em abril de 2019, devido ao medo de retaliação. Ela fez isso porque sabia que João de Deus estava realmente preso.
Ela se orgulha de ter o poder de continuar expondo aquele que ela considera a pessoa mais má e manipuladora que ela já conheceu na vida. Segundo suas palavras, o João de Deus não é de Deus. Você acha que está lidando com um novo Chico Xavier, mas está lidando com um monstro, afirmou ela. Os crimes cometidos pelo suposto médium também não se limitavam ao universo sobrenatural. Ele foi acusado em 1985 por tráfico de 300 quilos de autunita, um minério com alto teor de urânio. Os 3 defensores de João na época disseram que ele não sabia que o material era radioativo. Além disso, ele foi acusado de matar o taxista Delvanir Fonseca, que foi baleado nas costas em janeiro de 1980. João teria matado o homem por ciúmes. Segundo as testemunhas, a vítima mantinha um caso com a sua mulher. Mas foi somente em dezembro de 2018 que, durante um programa de entrevistas, 10 mulheres tiveram a coragem de mostrar a outra face de João de Deus, fazendo uma acusação pública de estupro, assim como também sua filha Dalva Teixeira, que teria afirmado ter sido molestada durante a infância. Achei bom, fiquei me sentindo mais protegida, né? Vi que eu não estava sozinha mais, né? E quando que o seu pai abusou de você pela primeira vez? Eu estava completando 10 anos. Você é a filha dele? Do João de Deus. Você é filha dele? É. João Teixeira de Faria é condenado a mais de 118 anos de prisão, totalizando 489 anos e 4 meses de reclusão, por crimes de estupro de vulnerável e de violação sexual mediante fraude. Também foi sentenciado a pagar uma multa de R$100 mil em indenizações às vítimas. O Tribunal de Justiça de Goiás explica que todas as 17 ações criminais que ele contestou foram julgadas em primeira instância. Mas, devido a uma decisão em segunda instância, o médium atualmente está em prisão domiciliar. Infelizmente, esse fenômeno não é incomum. Tudo isso nos mostra o quão vulneráveis e manipuladas as pessoas são em nome da fé, em busca de respostas espirituais ou até mesmo a necessidade de pertencer a uma comunidade. Elas se deixam levar por promessas grotescas em busca de uma solução para os seus problemas. Ao prometer salvação, cura ou orientação divina, líderes carismáticos geralmente conseguem cativar os seguidores em direção ao seu propósito, independentemente se a vida daqueles que um dia confiaram neles será afetada ou não. O importante é sempre termos um olhar mais crítico sobre as práticas espirituais e curativas, considerando a vulnerabilidade de quem precisa e quem busca ajuda em diversos contextos espirituais. E se você assistiu o vídeo até aqui, o meu muito obrigado. Se você gostou, deixe o seu like. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Assim você não perderá nenhum vídeo. Nos vemos na próxima investigação. E não se esqueçam que a verdade sempre prevaleça.